só Ele. Aleluia. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo de número 7. E você que encontrou, dá um glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Jesus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Feche teus olhos, Pai. É a tua palavra. Este é o Evangelho do Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. O Senhor já tem falado, o Senhor já tem movido em nosso meio. Continua, Senhor. Que o nosso coração, que a nossa mente esteja cativo à tua palavra, à tua voz, à tua verdade, e que o teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis tomar assento. Os irmãos sabem que eu, com muita dificuldade, concluí a minha licenciatura em História no período da pandemia. Eu comecei a pesquisar sobre a história cristã, os mártires da igreja. E como que foi a vida da igreja primitiva. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando, naquele período, no primeiro século, vamos dizer aí nos primeiros 40 anos da igreja cristã, quando alguém declarava fé em Cristo, quando alguém declarava crença em Jesus Cristo, ele sabia das consequências. Ele sabia que teria que viver absolutamente de uma forma muito diferente, no secreto. Muitos mártires cristãos foram decapitados, foram mortos, simplesmente porque creram e declararam sua fé em Cristo. Mas o que faz alguém entender essa necessidade de olhar para Cristo e reconhecer que em Cristo temos o perdão dos nossos pecados? É o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. O capítulo 16 do Evangelho de João é uma continuação das instruções, das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes da crucificação. Ele estava preparando os seus discípulos, os seus apóstolos, para tudo aquilo que viria a acontecer. Talvez eles não suportariam se Jesus falasse exatamente tudo o que estava por vir. Mas Jesus, ele disse: olha, eu preciso ir.
precisa se cumprir esse propósito. Eu preciso ir para a cruz. Eu preciso morrer crucificado. Eu preciso ser condenado para que se cumpra o propósito de Deus, para que se cumpra as palavras do profeta Isaías. Ele levaria de fato os nossos pecados na cruz. Ele levaria de fato as nossas transgressões. Ele estava de fato entregando a sua vida por nós. Mas tudo que estava por vir, e ele vai dizer aos discípulos, seria muito difícil para que eles compreendessem. Mas o Espírito viria e iria transmitir toda a verdade para o coração daqueles que estavam atentos à pregação deste evangelho. O Espírito Santo iria então convencer o mundo do seu pecado, da sua calamidade espiritualmente falando. É o que Jesus estava dizendo. O Espírito Santo virá e ele vai trazer detalhes, e ele vai revelar ao coração do homem coisas significativas. E nessa reflexão eu comecei a me lembrar a primeira vez que eu entrei em uma igreja, aos 17 anos, e que eu assisti um culto e eu ouvi um pregador em uma pequena igreja no interior de Minas Gerais, e um pregador estava falando de Jesus, e eu não entendia nada teologicamente falando. Eu não entendia muito bem aquelas palavras que estavam sendo pregadas, mas eu entendia que eu precisava daquele Jesus. Mas eu entendia que aquele dia era o dia que Deus marcou para mudar a história da minha vida. Você compreende isso? É o Espírito Santo revelando ao nosso coração a nossa necessidade de entrega a Deus, de entrega a Cristo. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Eu estava escrevendo um pensamento hoje, porque os anos vão passando e a gente vai se tornando tão íntimo, mas em algum momento da nossa vida com Deus, algumas coisas vão roubando, vão nos afastando. E eu estava pensando, o que o Espírito Santo gostaria de falar para a minha vida, talvez para a sua vida. E ele dizia para mim: tenho saudade do teu sorriso. Tenho saudades do teu sorriso. Saudade do teu sorriso ao acordar e a perceber a minha presença e a minha misericórdia. Tenho saudade dos momentos a sós, quando você abriu o seu coração e em lágrimas orava, mesmo sem palavras, mas eu intercedia por você com gemidos inexprimíveis. Tenho saudade da tua adoração íntima, que nada tirava o desejo do teu coração de adorar, de estar em momentos de adoração, da sua adoração íntima e pessoal, no teu secreto. Tenho saudades, diz o Espírito Santo. Tenho saudades de ouvir a sua voz. Bom dia, Espírito Santo. Eu quero começar o dia guiado por ti. Eu tenho saudade de ouvir a sua voz. Bom dia, Espírito Santo. Quantas vezes nos alegramos juntos. Quantas curas eu ministrei sobre a sua vida. Quantas lágrimas e eu presente. Quantas curas ministradas sobre a sua vida. E como você vibrava com a minha presença. Nenhuma timidez, nenhum acolhimento era suficiente para te impedir de vibrar com a minha presença. Tenho saudades. Tenho saudades
naqueles dias difíceis, mas que você orava e falava comigo. Mas tantas coisas foram acontecendo e aos poucos você deixou de me ouvir como antes. Aos poucos você foi perdendo a sensibilidade. A rotina, o mundo, a sua agenda. Tenho saudades de me relacionar com você. Tenho saudades de ouvir a sua oração. Espírito Santo me disse isso essa tarde. O quanto Ele tem saudade da nossa interação com Ele. O quanto Ele tem saudades da nossa percepção e da nossa sensibilidade. Foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu estava indo para Joel capítulo 2 e me lembrava historicamente da profecia sobre o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido ser derramado sobre toda a carne através do profeta menor Joel. E se cumpre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no primeiro versículo. E eu estava olhando tudo isso, mas o Espírito Santo estava falando. Às vezes nós estamos querendo tantos argumentos teológicos. Às vezes a gente está querendo ouvir tantos conhecimentos técnicos e científicos e seja lá o que for. Mas o que mais é importante é a sensibilidade espiritual. Quando você estava lavando louça, que você começava a adorar a Deus, e por que não dizer, você começava a falar nas línguas estranhas, na língua dos anjos. Quando você estava no ônibus e você olhava para tudo que estava à sua volta e você orava e você ouvia a voz, é o Espírito Santo te conduzindo. Talvez o Espírito Santo hoje esteja falando para mim, para a sua vida. Vou ser muito breve. Tenho saudade daquele primeiro momento que marcou a sua história comigo. Você lembra? Você lembra daquele primeiro encontro que você ouviu a voz? O que é isso? É Deus falando. Deus está falando comigo. E quantas vezes a gente queria dar testemunho. Olha, eu tenho ouvido a voz de Deus. Eu leio a Bíblia e percebo que Deus está falando comigo através das Escrituras Sagradas. Eu dobro o meu joelho e eu oro. E eu percebo que Deus está agindo, de que Deus está falando. É o Espírito Santo. E Ele se manifesta de diversas maneiras. Mas a igreja não conseguirá chegar à sua missão final, senão na direção do Espírito Santo. E eu fui assistir no cinema com a minha esposa esses dias, um filme, talvez você tenha visto ele também, esse novo, né? Deixado para Trás. Deixado para Trás. É uma continuação, né, de quem já assistiu os primeiros, Deixado para Trás. Eu fui ao cinema com minha esposa assistir o filme. E eu assisti aquele filme e é escatológico, né? Fala do arrebatamento da igreja. E teve um momento lá que as pessoas que frequentavam a igreja tinham ficado para trás. Eu falei, misericórdia. Mais do que isso, o pastor que pregava naquele púlpito tinha ficado para trás. Olha, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas por que eu trouxe essa ilustração do filme? Porque
eles começavam agora a se mobilizar para se reunir novamente. O pastor voltava a pregar novamente e as pessoas começavam a se unir novamente para ouvir o que tinha acontecido. E talvez uma falha, talvez alguma coisa que eu fechei meu coração, mas eu comecei a fazer uma reflexão, porque às vezes nós nos tornamos insensíveis, nós apenas somos religiosos, nós apenas frequentamos uma igreja evangélica, uma igreja cristã ou uma religião, mas muitas das vezes nós já paramos de sentir a presença de Deus, nós já paramos de ouvir a voz de Deus, nós já paramos de santificar a nossa vida, de praticar aquilo que Jesus nos ensina, mas nós continuamos com a nossa rotina religiosa, e aquilo me despertou. E o mais interessante, porque é uma visão escatológica, dentre outras existem, outros pontos de vista teológico, mas essa do filme, ela é uma visão teológica do arrebatamento de uma maneira onde o Espírito Santo também já não está mais, e é claro que nós cremos assim, o Espírito Santo já não estava mais ali. Eu falei, quando aquele pastor pregar, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Nosso terceiro artigo de fé, só para acrescentar o nosso conhecimento, diz assim: cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que Ele está sempre presente, operando eficazmente com a Igreja de Cristo e no seu interior, que está convencendo o mundo do pecado, regenerando aqueles que se arrependem e creem, santificando os crentes e guiando-os em toda a verdade que está em Jesus. O Espírito Santo tem essa função, dentre outras, de trazer a nós essa consciência de que nós somos pecadores. E Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. É você ouvir a voz do Espírito Santo e entender que até mesmo para que a gente possa ter os nossos pecados perdoados, não é algo inteiramente da nossa parte. Como nós somos dependentes de Deus. Até para que eu possa reconhecer que sou pecador, é o Espírito Santo que me traz a consciência de que eu preciso de Jesus. Você imagina que hoje não está fácil, mas você imagina que o arrebatamento da igreja sem o Espírito Santo vai ser muito pior. Nós estamos no mês onde nós iremos abordar esse tema, recomeçando uma vida com o Espírito Santo. Onde foi que você parou? Onde foi que você se afastou das coisas de Deus? Onde foi que você deixou alguma outra coisa entrar no lugar de Deus na sua vida e a sua comunhão com o Espírito Santo? Onde foi que as suas prioridades foram trocadas? Quando foi que as suas prioridades mudaram todo o sentido? Ou talvez você entrou aqui hoje, você está nos ouvindo através do culto online, através do YouTube, e talvez você está ouvindo essa palavra, e talvez você não tenha tido ainda um encontro pessoal com Jesus, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração. Você, como eu, como todos nós, precisamos de Jesus, porque Jesus, Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E o Espírito Santo fala ao nosso coração. Recomeçar uma vida com o Espírito Santo. Faz sentido para você acordar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Faz sentido para você com a sua família orar e falar: Espírito Santo, toma minha família, nos traga sensibilidade, queremos ouvir a sua voz. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está nos ouvindo aí do outro lado, mas é tempo de recomeçar uma vida com o Espírito Santo. Talvez você parou em algum momento, ou talvez você vai começar, mas hoje o Senhor está falando ao nosso coração: tenho saudades,
Saudades do nosso encontro. Saudades daqueles momentos no qual você abriu o seu coração. Porque muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Mas eu tenho uma frase para mim e é bíblico, né? Não tem coração de pedra que resista o falar do Espírito Santo. Não tem coração de pedra que resista o trabalhar do Espírito Santo. Por isso essa é a função dele, nos convencer de que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender. Eu falei no meio do culto de como o Espírito Santo transformou a vida de Pedro, de como o Espírito Santo transformou a vida do apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, e como ele vai ser conduzido, o Espírito Santo trabalhando na igreja. Por isso esta noite, meu irmão, minha irmã, não saia daqui sem renovar, sem colocar a sua vida diante do Senhor, e sem entregar a sua vida a Cristo, e sem dizer para o Espírito Santo: eu quero, como dantes, desfrutar da tua presença. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Já estamos concluindo. Já estamos concluindo. Que seja um mês não só do avivamento, mas seja o mês de aprendermos com o Espírito Santo de Deus, nos mínimos detalhes. Tem momentos que o Espírito Santo nos levará a um tempo diferenciado, como nós vivemos aqui. Mas às vezes lá no nosso silêncio, no nosso quarto, o Espírito Santo também vai te trazer o avivamento. Gente, não tem nada mais gostoso do que você dobrar o joelho e sentir a presença de Deus através do Espírito Santo ministrando sobre a sua vida. É como se você sentisse o cuidado ali de Deus com a sua vida. É isso que o Espírito Santo quer nos ensinar. É isso que Ele quer para a minha vida e para a sua vida hoje. Você crê nisso, amém? Você crê nisso? Que Ele tem promessa para realizar na sua vida e trazer você e atrair você a um tempo de crescimento, a um tempo de comunhão. Então fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, porque o Espírito Santo, Ele preparou esse ambiente hoje para que você chegasse aqui. O ambiente está propício. O ambiente foi preparado por Ele para que eu e você pudéssemos compreender o lugar onde paramos e onde devemos retomar hoje. Ou talvez que nós pudéssemos entender que hoje tem um ponto de partida para nós caminharmos. Que hoje tem um ponto de partida para nós darmos um passo de fé. Por isso, eu quero te convidar, enquanto o Ministério de Louvor está aqui ministrando, você pode sair do seu lugar e colocar a sua vida no altar do Senhor. O altar do Senhor, simbolicamente, representa a nossa atitude de fé, dizendo: Senhor, eu quero viver algo novo, eu quero desfrutar dessa presença, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender a tua verdade. Verdade esta que muitas das vezes, nas condições naturais, nós não conseguiríamos entender. Verdade é essa que nós não conseguiríamos entender, porque alguém canta e louva com tanta vibração, e muitas das vezes dança com tanta alegria. É o Espírito Santo trazendo ao nosso meio, trazendo alegria, trazendo renovo. Com os olhos naturais, às vezes algumas coisas se tornam incompreensíveis, mas o Espírito Santo está aqui para trazer a nós sensibilidade. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de renovo sobre a sua vida. Hoje é dia de renovo sobre a sua vida. Hoje é dia de renovo sobre o seu ministério. Hoje é dia de renovo sobre a sua família. Hoje é dia de renovo sobre a sua casa. Hoje é dia de renovo sobre o seu casamento. Hoje é dia de renovo sobre a sua vida com os seus filhos. É o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que traz à nossa vida esse entendimento da grande obra que Cristo tem para realizar na nossa vida, na nossa casa.
Por isto, eu quero te desafiar esta noite, meu irmão. Abra o seu coração. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero viver essa dinâmica do Teu Espírito. Eu quero viver essa alegria, essa entrega do Teu Espírito. Eu quero viver novamente tempos como dantes. Eu quero viver. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero te convidar. O altar do Senhor está aberto. O altar do Senhor está aberto. Aonde é um coração contrito, aonde é um coração sensível, o Espírito Santo está trabalhando. Em nome de Jesus. 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 É o avivamento, é o renovo do Senhor. Em nome de Jesus. É o tempo do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Olha o que o Espírito Santo fala para nós hoje. Versículo 7. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me seguirá e a tua destra me susterá. Se disser deserto e as trevas me encobrirão, então a noite será luz na roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, eu te louvarei. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde fugirei do teu Espírito? Você está ouvindo a voz do Espírito? Você está ouvindo a voz do Senhor? Não fuja. Hoje é noite de renovo para a sua vida. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de restauração desta aliança, desta vida que você desfrutava com Ele e que por algum momento desconectou. Mas o Espírito Santo de Deus está hoje ministrando sobre a nossa vida um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Vou pedir os pastores, os intercessores, que possam estar orando no altar por cada irmão, por cada irmã, em nome de Jesus. Oh, aleluia! O Senhor está neste lugar. Aleluia! Aleluia! E quando o intercessor passar por você orando, lembre-se, é o Espírito Santo de Deus que está usando a vida desse intercessor. Em nome de Jesus. Sobre esta família, profetizo uma semana de vitória, profetizo uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, profetiza a bênção da saúde sobre esta família. Dê um abraço e profetiza as bênçãos do Senhor. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Vamos esquecer de ter uns anúncios aqui. Eu vou pedir aos irmãos os anúncios que chegam rapidamente aqui à frente. Nós estamos apenas começando o mês de junho, né? Então, que o Senhor possa estar conosco. Nós temos profetizado que Vila Joaniza pertence a Jesus. Deus alcança este lugar, as famílias de Vila Joaniza. Ó Deus querido, abençoa, ó Deus, os nossos vizinhos da direita, os nossos vizinhos da esquerda, da frente, da retaguarda, do andar de cima, do andar de baixo. Onde estivermos, possamos ser instrumento em tuas mãos
para abençoar as pessoas em nossa volta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce e infinita comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração.